nós somos. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Pai, nós te damos graças, obrigado. Obrigado por essa verdade, nós somos os teus filhos. Oh, você é o nosso Pai. E que Pai você é, Senhor. Te damos graças, porque pertencemos a você, Senhor. Obrigado por tua paternidade, essa paternidade perfeita. Essa paternidade cheia de compaixão, de misericórdia, de bondade, de justiça. Te damos graças, Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado por você ter nos alcançado com tão grande salvação. Hoje somos filhos, herdeiros teus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, te rendemos graças. Você pode dar graças por essa filiação. Você é filho, filha. Aleluia. Dê graças, isso não é pouca coisa não. Isso não é pouca coisa não. Ser filho não é pouca coisa. Ei, te damos graças, Senhor. Obrigado, te damos graças. Obrigado. Obrigado. Seja Jesus exaltado nessa noite. Seja Jesus engrandecido nessa noite. Obrigado, Senhor. Te damos graças. Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, grupo Louvor. Bênção. Quantos estão com expectativa para essa noite? Há uma grande expectativa no meu coração. Aleluia. Há um comando para essa noite. Há uma inspiração para essa noite. Não queremos dizer que nas noites anteriores, os domingos anteriores, não houve inspiração. Mas Deus tem uma programação para cada momento como esse. Você precisa estar conectado. Amém? Aleluia. Fique conectado e receba da parte do Senhor. Aleluia. Não perca aquilo que Ele tem para você hoje à noite. Você fez um esforço de estar aqui. Amém? Aleluia. Então, dizer como meu pastor João Roberto, se você veio, então receba. Amém? Então receba. Aleluia, não deixe nada concorrer. Amém? Aleluia. Então hoje à noite, nós vamos transmitir para você aquilo que recebemos em 3 dias ali na conferência de ministros, que foi algo espetacular. Foi algo glorioso. Que bom que eu estava lá. Aleluia. Oh, e coisas dos céus foram transmitidas para nós. 3 dias. Aleluia. E como é bom receber coisas da parte de Deus. Rapaz, isso apimenta a nossa vida. Você entende essa expressão? Uma vida apimentada. Aleluia. Eu quero fazer valer a pena os dias que eu passar aqui nesse corpo. Eu sei para onde eu vou. Você sabe também. Mas eu quero fazer valer a pena os meus dias enquanto eu estiver nesse corpo. Uma vida apimentada em Deus. Uma vida fervorosa em Deus. Aleluia. Onde Ele é a minha causa. A causa da minha vida. Uma pergunta: quem você elegeu como a causa da sua vida? Ou o que você elegeu? O que Isaías elegeu, ou a quem Isaías elegeu como a causa da vida dele, enquanto ele estiver aqui? E essa pergunta serve para você. Qual a causa da sua vida? Quem é a causa da sua vida? Quem é a sua causa? Todo homem precisa ter uma causa que está a ponto a morrer por ela. E quando eu falo homem, é gênero humano. Homem e mulher. Vou dizer de novo, todo homem precisa de uma causa
E tendo essa causa, ele deve estar disposto a morrer por ela. Isso vale a pena. Vale a pena viver. Aleluia! Vai valer a pena passar alguns dias aqui na terra, vivendo aquilo que Deus estabeleceu que vivamos. Aleluia! Jesus deve ser a nossa causa, a causa da nossa vida, meu irmão. A causa da sua vida é seu emprego. Em relação a Jesus é muito pouca coisa. Meu Deus, a causa da minha vida, o meu emprego, a minha profissão. E eu não estou desvalorizando emprego e profissão. Quando estão entendendo? Eu estou apenas comparando a Cristo. E comparado a Cristo se torna muito pequeno, muito diminuto. Nos dias que eu passar aqui na minha vida, a minha causa é a minha profissão. A causa da minha vida é conquistar bens. É muito diminuto em relação a Jesus Cristo. A Ele ser a nossa causa. E deixa eu te dizer uma coisa. Toda causa, ela promove consequências. Porque toda consequência é oriunda de uma causa. Aleluia. Se a nossa causa, se a causa da nossa vida for Jesus Cristo, as consequências disso se manifestarão sobrenaturalmente. Porque eu não gosto de falar naturalmente. Espontaneamente. Porque toda causa promove uma consequência. Aleluia. Quando o Espírito Santo é a nossa causa, as consequências disso se manifestarão naturalmente. Quando a palavra de Cristo é a nossa causa, as consequências disso se manifestarão espontaneamente, naturalmente. Pegue isso. Nós às vezes estamos com os olhos fitos nas consequências, nos resultados. Mas se eu te dizer uma coisa, coloca teus olhos fitos na causa. Porque eu vou dizer de novo, toda causa promove consequências. Porque toda consequência é oriunda de uma causa. Se a nossa causa for se encher do Espírito Santo, as consequências disso vão se manifestar espontaneamente. Aleluia! Uhul! E aí, dessa forma, a nossa vida cristã nunca vai ser monótona. Se você está aqui vivendo uma vida cristã monótona, Deus está dando uma chave para você. Aquela vida religiosa. Essa não é a proposta dele para mim e para você. Uma vida religiosa é uma vida de grandes resultados divinos. Aleluia. Sabe, da manifestação de Jesus Cristo. De tudo que Ele é, de tudo que Ele tem e de tudo que Ele pode. Isso é a glória dEle. E o Espírito Santo veio exibir a glória de Jesus. Jesus disse, Ele me glorificará. Glorificar significa exibir a glória. O Espírito Santo está sério com isso. Aleluia. E nós precisamos estar sério com aquilo que o Espírito Santo está sério. Aleluia. A glória. Aleluia, a glória. A glória de Cristo. Eu não sei se você deseja isso, mas eu oro para hoje à noite você começar a desejar coisas espirituais. Não seja tão natural.
só pensa em coisas naturais, só se envolve com coisas naturais, só almeja coisas naturais. Eu vou dizer nessa noite, saia dessa vida. Essa não é a proposta de Deus para você. Agora, se a sua causa são as coisas espirituais, pode ter certeza que essas coisas naturais serão afetadas. E elas serão afetadas com propósitos divinos. Tudo aquilo que você conquistar vai ser para servir a um propósito divino. E aí está a nossa plena satisfação. Não existe plena satisfação sem carregar um propósito divino. Não vai haver plena satisfação só em conquistas terrenas. Porque você vai embora e vai ficar tudo. Não leva nada. Então essa ambição, essa ânsia por ouro e por prata, você pode até conquistar, mas eu vou te dizer, vai deixar tudo. E eu não estou dizendo que a gente não almeja essas coisas, porque essas coisas estão no pacote da vida de Cristo. Amém. Se a causa da nossa vida for Jesus, eu vou te dizer uma coisa: todas as áreas da nossa vida serão afetadas com as consequências dessa causa. Aleluia. Jesus precisa ser a causa da nossa vida. Aleluia. Coloque Ele como a causa da sua vida. Diga a Ele todo dia: Tu és a causa da minha vida, Senhor. Tu és a causa da minha vida. Tu és a causa maior. Tu és o motivo de estar de pé. Tu és o motivo de me levantar toda manhã para enfrentar desafios. Tu és a minha causa. Aleluia. Vou te dar um conselho. Aprenda a ir sentadinho, não precisa gritar, a falar. Muitas vezes palavras que estão sendo liberadas, você repete aí. Para você mesmo. A fé fala. A fé fala. Se você está de boca calada, é uma opção sua. Mas não ache que coisas divinas se manifestarão com boca calada. Porque Deus estabeleceu que a fé crê e fala. 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 A fé fala o que crê. Crente fala. Crente tem uma voz. Crente tem uma voz, meu irmão. João Batista, ele se identificou. Ele se conceituou por aquilo que estava escrito a respeito dele. Quem é você, João Batista? Ele disse: eu não sou o Cristo. Quando você sabe quem você é, você não se conceitua com aquilo que você não é. Você sabe bem quem você é. Então você não vai se conceituar com aquilo que você não é. Ele disse: eu não sou o Cristo. Ah, então tu és Elias. Ah, tu és o profeta. Ele disse: não, não. Quando você tem um conceito acertado a respeito de você mesmo, oh, aleluia, quando vier um conceito errado, você vai dizer: não, não. A fé tem uma voz. A fé tem um sim, mas a fé tem um não. Não. Não para aquilo que é não, e sim para aquilo que é sim. A fé tem uma voz. Então, João Batista, declara-nos quem tu és. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto.
Onde foi que João Batista encontrou isso para se definir assim? No livro do profeta Isaías, meu xará. Aleluia! Um dia no céu eu vou dizer para ele, Isaías, ele vai dizer, ô Isaías. Teu nome lá na terra é Isaías, né? Você não pensa no céu, não? Você não pensa em estar lá, não? E como vai ser? Eu te aconselho a pensar nas coisas eternas. Eu te aconselho a pensar em coisas. Eu te aconselho a pensar na eternidade. Vai mudar a tua vida aqui na terra. Vai mudar a minha vida. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, como está escrito no livro do profeta Isaías. Quem falou isso? João Batista. A fé tem uma voz. Pare de falar, coitadinho de mim. Isso não é o que está escrito a teu respeito. Isso é autocomiseração. Livre-se da autocomiseração e assuma quem você é em Cristo Jesus, por definição da palavra a seu respeito. Tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você pode em Cristo está escrito. Mudando a sua mentalidade, falando para você mesmo ouvir o que está escrito, quem você é, o que você pode e o que você tem. A fé fala. A fé fala. E quando você fala o que crê, você vai ter o que fala. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele disse. Princípio de fé, simples assim. Pastor Bando dizia, eu conheço uma pessoa que está em fé, passando 5 minutos ouvindo ela falar. Pelo que fala. Aleluia. Uhul. Fale para você mesmo ouvir quem você é em Cristo. Descubra pela palavra e pelo Espírito quem você é. E fale aquilo que Deus fala a seu respeito. Porque a palavra é a verdade. Se você fala o que Deus falou a seu respeito, você está falando a verdade. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que está escrito. Não é invenção minha. Eu estou apenas sendo porta-voz do que eu li, de que está escrito, e eu creio. Aleluia. Abre, por favor. Efésios. Efésios capítulo 1. Tem algo para ser derramado sobre sua vida hoje. Fique com expectativa. Receba a palavra e fique com expectativa, porque é pela fé. Aleluia. Pela fé. Rapaz, sabe o que nós ouvimos nesses 3 dias? Sobre fé. A mesma coisa. Ouvimos a mesma coisa, que coisa poderosa. Aleluia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais Vou falar de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Tem abençoado quem? Quem, gente? Fale. Eu. Diga assim, eu. Abra sua boca e diga, eu. Tenha coragem de falar, diga, eu. A fé fala.
Nós passamos o dia todo conversando com as pessoas. Num momento como esse, a gente fecha a boca. Não é porque eu sou assim, não. Você não é assim, não. Você passou o dia todo conversando. Abrindo a boca, falando. Eu sou assim também. Aí quando é para falar as coisas de Deus, é uma opção sua. Mas não pensa que coisas divinas se manifestarão na sua vida. E não ache, porque coisas naturais, você está muito bem com coisas naturais, você achar que está bem espiritualmente. Não são as coisas naturais, não são as riquezas que dizem se você está bem. Isso é uma consequência. Deus quer saber se você está bem espiritualmente. Coloca um termômetro. Veja a sua temperatura para Deus, para as coisas dEle. Dá para medir. Eu gosto de medir olhando um pouquinho atrás como eu era. No início da vida cristã, queria sentar na primeira fila para ficar mais próximo do púlpito, para receber. Não tinha tanto conhecimento, aí queria conhecer. Sabe que a gente precisa continuar assim? Amém? Desejando, mais e mais. Tem mais para conhecer, tem mais para viver. Então diga, eu sou abençoado. É o que a Bíblia está dizendo. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte, todo tipo. Todo tipo de bênção espiritual. Aonde? Diga, nas regiões celestiais. Diga, nas regiões celestiais. Diga, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Diga, isso é a verdade da palavra, que eu creio e eu falo. Vamos falar de novo. Diga, eu sou abençoado com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão e diga, você é abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato. Prego batido, ponta virada, está escrito. Ah, mas não é assim, não é assim como? Qual é o outro versículo que eu poderia contrapor a esse? É como está escrito. E porque eu creio, eu falo. Fala. Onde você estiver, você vai dizer para as pessoas. E você diz, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E onde você tirou isso? Deixa eu te mostrar. Eu tenho uma base, eu tenho um fundamento, eu tenho algo que move a minha crença. Aleluia, eu tenho um fundamento que fortalece a minha crença, que é a minha crença. Está aqui. Quando a gente tiver revelação que somos abençoados, a gente vai deixar de parar de dizer, não tenho, não posso. Quando a gente está com essa linguagem é porque a gente ainda não recebeu a revelação de que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Se ainda não tem revelação, o que é que você vai fazer? O que é que Isaías vai fazer? Meditar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meu Deus do céu, eu sou abençoado, está escrito aqui, com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ah, são bênçãos, toda sorte de bênção espiritual. Meditar, falar para você mesmo ouvir. Aí a ficha cai. Amém. Renova a mente, tira a mentalidade de miséria, destrói a mentalidade de miséria que nós fomos condicionados. Aleluia.
Isso vem para o coração, para o nosso espírito, e aí a gente começa a falar o que a gente crê. Amém. E aí se cumpre o princípio, se alguém disser a este monte pode ser representado como problemas, uma montanha. Agora, o problema nosso é que quando uma montanha ela está diante de nós, aí a gente quer fazer diferente. É como se o versículo estivesse assim: se alguém levantar esse monte. Às vezes nós estamos agindo assim. Aí a gente quer com a nossa força levantar o monte e lançar. Mas ele não disse que é para levantar, ele disse que é para falar. É para falar. É para falar. É para falar. É para falar ao monte, crendo com o coração. E se fizer assim, vai ter o que diz. O Senhor falou para o irmão Reagan que a ênfase desse versículo estava no falar. Porque ele fala em crer uma vez. Crer no coração. Mas ele fala 3 vezes em falar. Se alguém falar este monte. Se alguém disser ao monte, ergue-te e lança no mar. Aleluia. Aleluia. Crendo no seu coração. Aleluia. Crendo no que fala, vai ter o que fala, vai ter o que disse, vai ter o que disse. Uhul. Então, Efésios, como é que a bênção espiritual que está nas regiões celestiais vão se manifestar aqui? Como é? Diga, pela fé. E como é que vai ser pela fé? Crendo e... A sua boca é como um portal que traz algo de uma dimensão para outra. Já assistiu o filme que tem aqueles portais? O portal se abriu, aí eles, por aquele portal, eles entram e vão para outro... para uma outra dimensão, para um outro lugar. Não é assim? E aí no filme eles ficam lá combatendo e tem a hora de voltar para a terra deles, né? E eles precisam em tempo passar pelo portal. O portal abriu e leva aquelas pessoas a uma outra dimensão. Pois eu quero te dizer que a tua boca é esse portal que traz aquilo que é seu no reino do Espírito para se manifestar aqui, onde você está vivendo, para cumprir o plano de Deus. Para cumprir o plano de Deus. Aleluia! Você precisa delas aqui enquanto você estiver aqui. E para que elas se manifestem aqui, você precisa de fé. Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa: cura é uma bênção espiritual ou não? É uma bênção espiritual, cura é uma bênção espiritual. Aleluia! Nas regiões celestiais em Cristo é seu, é seu. Como é que vai se manifestar? Crendo e falando. Eu sou curado, pelas feridas de Jesus eu sou curado. Aí aquilo que já é fato se manifesta. Fato é tudo aquilo cuja veracidade é inquestionável. Isso é um fato. A palavra de Deus deve ser um fato para nós. Algo cuja veracidade é inquestionável. O que está escrito aqui é inquestionável. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Vamos querer essa igreja falando fé. Você se encontrando aí, se eu falar incredulidade, me corrija, pelo amor de Deus. Você vai estar me ajudando. Aleluia. E eu vou te ajudar. Se você falar incredulidade perto de mim, eu vou te corrigir. Em amor. Eu vou dizer, não fale isso aqui. Precisamos da ajuda de um do outro.
E quando alguém fizer isso com você, não fica todo doído, não. Fica todo doído, não, vem me corrigir. Quem diria? Quem és tu? Faça isso não, meu irmão. Se você percebe que está sendo uma bênção para você, amém, que aquela pessoa está sendo usada por Deus para botar no trilho correto, agradece a Deus. Diz para aquele irmão, obrigado, irmão, é verdade. Eu estava falando errado. E obrigado porque você me ajudou. Tem que ter humildade. Orgulho não recebe nada de Deus. Vai ficar no canto que está. Vai ficar no lugar que está, no nível que está, porque orgulho impede a manifestação daquilo que Deus tem para nós. Amém? Humildade, aprenda a receber, aprenda a ser corrigido, aprenda a receber do seu irmão e não fica escolhendo de quem você vai receber. Aleluia! Quando alguém diz para mim, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu já fico atento, benção. Ah, mas se não for, eu julgo pela palavra. Amém? Se é contra a palavra, eu já sei que não foi de Deus. Mas eu não vou ficar inimigo daquele irmão por causa disso. Amém? Eu não vou ficar julgando ele, porque a gente pode errar. Amém? A gente pode achar que é de Deus, às vezes não é, da mente. Amém? Então vamos ajudar uns aos outros e a gente vai ver e vai tocar em tudo aquilo que está escrito para todos, não é apenas para um, não é apenas para uma pessoa. O que está escrito? Está escrito é para mim, é para você, para todos os crentes. Que a gente desfrute. Deus quer que a gente desfrute, porque quando a gente desfruta daquilo que está escrito, Ele é glorificado. Quando a palavra de Deus funciona na nossa vida, Jesus é glorificado. Jesus é exaltado. Deseje que a palavra funcione, porque quando a palavra funciona na sua vida e na minha vida, vou dizer de novo, Jesus é exaltado. Aleluia! Aleluia! Tem tanta coisa grande para a gente desfrutar antes de sair desse corpo, meu irmão, antes de ser promovido. Enquanto nos anos que você passar aqui, faça valer a pena, vivendo a vida dEle. Ele sendo a causa. E quando for para deixar esse corpo, a gente não vai ter falta alguma. Foi tudo feito. Foi tudo feito. Bye, bye. Bye, bye. Estou indo para o lugar. Amém? Eterno. Pedro falou sobre isso. Paulo falou sobre isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já estou sendo oferecido por libação. Ou seja, vou morrer. Não tem problema. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça, que está guardada para mim e para todos quantos amam a vinda do Senhor. Aleluia, que consciência. Mas Paulo é tão impressionante que, mesmo dizendo que tinha completado a carreira, ele ainda continuou trabalhando. Ele disse, Timóteo, vem depressa. Ele não se aposentou, mesmo sabendo que tinha cumprido a carreira. Vem depressa porque Demas amou o presente século e me deixou. Aí ele começou a falar de coisas que precisavam ser consertadas. Ele continua trabalhando, pensa. Mesmo dizendo, eu cumpri a carreira. Cumpri a carreira. Cumpra a sua carreira. Por muito tempo eu vi aquela imagem e eu não me conformava com a imagem da cabeça de João Batista numa bandeja. Eu ficava me questionando que final de um profeta, que Jesus disse que dentre todos os profetas o maior era João Batista, né? Ele classificou assim. Que declaração, não é? Mas veja o final de João Batista, cabeça numa bandeja. E eu ficava olhando para aquilo e dizia, mas Senhor, um homem com um ministério desse,
que o próprio rei temia, João Batista, que quando Jesus enviou os discípulos para operarem cura, o rei achou que era João Batista que tinha ressuscitado. Veja como João Batista foi influente na época dele, mesmo depois de morto. Que você seja uma influência na sua geração, de Deus para essa geração. Que você deixe um legado de Deus nessa geração. Que você deixe uma digital. Que Isaías deixe uma digital de Deus na geração em que estamos vivendo. Aleluia. E por muito tempo eu vendo aquela cabeça numa bandeja. Mas eu lendo Atos, Paulo diz assim: tendo João Batista encerrado a carreira, eu digo, aleluia! Quando o diabo chegou para tirar a vida de João Batista, chegou atrasado. João Batista já havia completado a carreira. Esse tipo de morte de João Batista não abalou o céu. Porque João Batista já havia completado a carreira. O diabo não conseguiu o alvo dele. Como estou entendendo? Aí eu deixei de ficar abalado com aquele final. Porque havia um final para João Batista que os céus estavam vendo. Que o homem não conseguia enxergar. E o que os céus viram foi: João Batista completou a carreira. Diabo, perdeu de novo. Oh, por favor, pastor, conte uma piada, porque piada eu até consigo rir. Não dependa de piada para se alegrar. Ah, vou assistir um filmezinho aqui, uma comédia para me alegrar. Não dependa de filme de comédia para se alegrar. Você é crente, bênção. Você se alegra em Deus. Você se alegra em Deus. Uma comédiazinha para dar uma risadinha. Aí a gente consegue rir com comédia e não consegue se alegrar com o que Deus fala. A gente precisa ir para outro nível. A gente tem que sair das comédias. Não estou dizendo, gente, entenda, deixa eu explicar aqui, assistir uma comédia está errada agora, é uma doutrina. Não, eu estou dizendo é quando a gente conta com isso. Eu passei muito tempo contando com isso, mas agora eu aprendi a me alegrar no Senhor. Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Acabou. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Onde é que você se alegra no Senhor, bênção? Tem motivo para ficar triste? Tem. Mas aí você é da fé. Tudo que é motivo triste você absorve. Aprenda a viver pela fé. Os motivos tristes que provocam tristeza vão estar por aí. Vão se levantar contra nós, é verdade, é fato, ei! Mas a gente aprende a andar pela fé, mesmo com a má notícia, a gente aprende a se alegrar com a boa notícia que ele já falou para você antecipadamente. Quando o Jornal Nacional declarou algo ruim, você já tinha lido o Jornal Celestial. A questão é, leia o Jornal Celestial, esteja atento às notícias dos céus que são frescas todos os dias.
Aí assiste Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record e ainda o de meia-noite. Como é que quer ter fé em Deus dessa forma? Vai ter fé, sabe o quê? Em crime. Vai ter fé em corrupção. Porque é o que vai encher a mente. Aleluia. O que é que às vezes a gente faz? A primeira coisa que a gente abre ao amanhecer o dia é o Zap para saber se tem alguma notícia. Que tal a gente aprender? Antes de abrir o Zap, a gente vai abrir a notícia aqui, que vai determinar o nosso dia. E aí depois a gente abre. Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aleluia, eu queria chamar o grupo do louvor. É pela fé. É pela fé. Um dia eu disse, Senhor, me dê uma definição de fé. Eu sei que tem a definição bíblica. Eu digo, mas me dê uma coisa simples. Não que aquilo era complicado. Fé. O que é fé? Diga assim, F. Diga fazer. É. Diga existir. O que é fé em Deus? Fazer existir. Diga de novo, fazer existir. Diga de novo, fazer existir. Diga de novo, fazer existir. Como é que eu faço existir? Diga, crendo com o coração, falando com a boca. Crendo com o coração, falando com a boca. Crendo com o coração, falando com a boca. Parece loucura. Loucura para os naturais, mas para os espirituais é poder de Deus, é revelação de Deus que funciona. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem que não nasceu de novo, o homem que não tem o Espírito Santo dentro, não vai conseguir entender as coisas do Espírito, vai achar loucura. Precisa nascer de novo para entrar nessa dimensão do Espírito maravilhosa e extasiante. De uma vida com Deus extasiante. Aleluia! Uma vida com Deus é eletrizante. Uhul! Aleluia! Isaías voltou para a BR. Eu vou rir mais. Aleluia! Alegria. A alegria é filha da fé. 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 Abraão, o pai da fé. Isaac, o que significa Isaac? Diga assim, riso. O significado de Isaac é riso. Isaac era filho de Abraão. Pai da fé. O riso, a alegria, é filho da fé. É filho da fé. Aleluia. Quem está crendo em Deus se alegra. Se alegra. Se alegra. E a expressão de alegria não tem outra coisa a não ser riso. Essa é a expressão de alegria. Amém. Silene é fácil de rir. Então vai. É só riscar um fósforo. Tem crente que é à vista. À vista. Pá, pegou. Tem crente que é a prazo. Precisa de um tempozinho aí, um estímulo, né? Você acha que essa risada aqui é natural? É não, se eu não contei uma piada para ela, eu não... E o marido dela acha bom ter uma mulher assim.
É melhor do que uma mulher bicuda todo dia, né? Estou preparando você para receber. Falei sobre fé, estou falando sobre alegria para receber o que Deus tem. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Ei! Ei, quem veio para receber? Nós só colocamos um fundamento. Oh, para aquecer a sua fé. Porque é pela fé que se recebe as coisas de Deus. Ah, eu não estou sentindo, não é pelo sentimento, é pela fé. Traga seu sentimento para esse lugar de fé. Mesmo sem sentir, eu recebo. Aleluia! Oh! Ah! Eu não estou sentindo a unção, não precisa. Recebe, talvez você sinta. É pela fé. É pela fé. Nós vamos impor as mãos sobre cada cabeça nesse lugar. E nós vamos transmitir daquilo que recebemos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos fazer isso em fé. Venha em fé também. Irmão Reagan dizia sobre imposição de mãos: não são mãos vazias sobre cabeças ocas. Não. Não. É pela fé. Isso vem do nosso coração, aquilo que recebemos ali, para ser distribuído para essa igreja amada e querida. Pessoas preciosas que vão receber daquilo que recebemos. Como? Imposição de mãos, que é uma doutrina bíblica. Aleluia. E quando você receber a imposição de mãos, algo de Deus vai ser transmitido para você, que vai mudar o curso da tua vida hoje. Elopridais combrinai, loprinai som de bons. Orilabrones combrinai, rembrodescai.